Gravando a aula de hoje, pessoal. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês, então, ó, o nosso cronograma, como é que tá, peraí. Deixa eu fechar algumas coisas aqui que estão me atrapalhando, porque eu tenho umas duas telas. Tá, vocês estão vendo? Aham. Então, olha só, tô olhando aqui pro computador, tá? A tela do... Claro. É por isso que eu tô olhando para vocês. Então, hoje, dia 27, né? Ó, hoje a gente vai trabalhar a estrutura analítica de projeto. A aula que vem da quarta, deixei para que vocês possam... na verdade, eu deixei duas aulas para EAP, porque EAP não é difícil, assim, mas, né? Eu quis deixar um pouco mais de tempo. Aí eu vou trabalhar duas aulas cronograma, uma aula comunicação, uma aula risco e mais uma aula para fechar. Essas duas aulas aqui tenho certeza que vai ser tranquilo, assim, de deixar, colocar alguma coisa em dia, daí você já pode começar a trabalhar no documento final, começar a trabalhar a apresentação. Sim. Aí falta cronograma, comunicação e risco. Então, dia 29, mais uma aula para que vocês possam se organizar, e dia 1º apresentação. Então, é um mês mesmo, gente, um mês e alguns dias. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu gostaria que todas as apresentações fossem no dia 1º, né, já colocando aqui para quem está ouvindo a gravação depois. E, por acaso, se alguém não conseguiu se perder, eu ainda tenho dia 6 para salvar. Mas essa é a nossa proposta, ou seja, reta final, né? E logo Natal. Bah, nem fala, Sora, não tô preparada. E é muito engraçado, né? Porque meu filho faz aniversário 25 de outubro. Então, parece que para mim é um marco, né? Então, tipo, o Gabriel fez aniversário 2 meses depois é Natal. Eu sempre penso assim, né? Porque 25 de outubro, 25 de novembro, Sim, exatamente. e passa muito rápido, gente. Quando a gente vê, assim, ó, já é Natal, já é aquela semana do Ano Novo. Então, é tudo muito rápido. Quem que entrou? O Henrique entrou, né? Então, tá. Ô, Gabriel, posso te pedir uma permissão? Posso dar aula sem máscara? Tu tá longe de mim, né? Pode ser? Tu te importa que eu tire a máscara para dar aula? Posso? Tá. Porque tu tá longe, né? O Gabriel tá longe de mim. O Arthur. O Gabriel, eu falei do meu filho, fiquei com o nome Gabriel. Tu tá longe, porque daí como eu vou tirar, fica bem mais fácil de falar. Daí, o Arthur tá longe. Ai, gente, que lixo. Vai respirar. E tem muita matéria para dar, eu vou falar bastante, então é melhor falar sem máscara. Mas, ó, lembrando, né, o Arthur tá longe de mim. Dá uns 2, 3 metros, né, daqui até aí. Então tá, então vamos começar, então. Não precisa não. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui do plano de aula e vamos começar, então, com a aula, que hoje é uma matéria bem legal. Vamos começar, Arthur? Então, vamos lá. Tá. Gerenciamento de projeto de software. Qualquer dúvida, me pergunta, tá? Vocês também aí, tá bom? Eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Gerenciamento de projetos de software. Ô, Sora, eu acho que pra gente tá passando a outra parte da apresentação. Tá. É que Tipo, tem uma visão pra eu ti, sei. uma Deixa eu visão ver se eu pra... consigo inverter, porque o Arthur daí olha no Ah, projetor. tá. Entendeu? Não, mas pode deixar, dá pra ler bem tranquilo. Dá para ler? Tá. Deixa eu ver assim. Arthur, fica bom para ti assim? Pode ser? Ou fica pequeno demais? Não, é que pro Arthur fica ruim, gente. Eu vou Não tem inverter. problema. Não, deixa assim. Aqui pro Eu Arthur. achei que era a mesma Não, dos dois. como são duas telas, eu tenho que Sim, escolher. Então, eu vou deixar assim para gravação, tá? não tem problema, Eu acho que Sora. Tá vocês enxergam certinho. maior e ele é Uhum. melhor assim. Tá, então vamos lá. A gente vai trabalhar, então, continuar os nossos processos, mais uma parte do trabalho da disciplina. Já apresentei o plano de aula para vocês. Muito bem, a gente está aqui no fluxo resumido de gerenciamento de projetos. A gente está indo hoje, né, a gente vai trabalhar a área de escopo de projetos, tá? Que é esse processo aqui de criar a EAP. Dentro de toda a parte de gerenciamento de projetos, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando, né, os principais artefatos, as principais técnicas, né? Então, a gente trabalhou em termos de abertura de projeto, a gente trabalhou stakeholders, hoje a gente vai trabalhar estrutura analítica do projeto aqui dentro do nosso fluxo, tá? E quando a gente entra na parte do escopo, a gente começa a entrar na parte do planejar,
né? A gente já saiu da parte inicial, quer entender um pouco o negócio, né? Começar assim, a parte inicial de um projeto sempre é um início, né? A gente começa a discutir as necessidades do negócio, o que eu preciso, as minhas justificativas, o meu objetivo. Mas, quando eu começo a entrar na parte do gerenciamento do escopo, eu começo a entrar na parte do planejar. Aí eu vou trabalhar o planejamento do meu projeto. E quais são os problemas que a gente encontra quando a gente não tem planejamento, né? Que é o nosso Go Horse, muito falado aqui na computação. Todo mundo sabe do Go Horse, né? Ou não? Ou é novidade o Go Horse? Todo mundo sabe, né? O Go Horse é quando tu diz assim, é uma linguagem muito usada na área da computação, que quando você sai fazendo sem planejamento nenhum, alguém te passa uma tarefa, tu sai fazendo, entendeu? Então, sair fazendo, o pessoal chama muito de Go Horse. Tá? Então, quais são os problemas em não ter um planejamento em projeto? O que acontece? Geralmente, quando tu não planeja, tu acaba tendo coisas a mais sendo feitas, né? Tu tá sem planejamento, tu tá atendendo teu cliente e o cliente vem querendo mais, né? Geralmente, tu pode ter atrasos no cronograma, custos acima do imprevisto, né? Falta de recurso de pessoas, tu começa a trabalhar um projeto no Go Horse, sem planejamento, daqui a pouco tu identifica que teu time não tá dando conta e tu precisava ter colocado pessoas a mais, né? Mudança de requisitos e especificações, qualidade abaixo da esperada, produtos que não satisfazem o cliente e, eventualmente, até mesmo o cancelamento do projeto. Tá? Então, a gente pode encontrar aí vários problemas quando a gente não para fazer esse planejamento. E eu gosto muito dessa frase aqui, do Peter Drucker, que ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Né? Ou seja, eu não tenho nada, então eu vou planejar, eu vou identificar quais são as minhas atividades, eu vou trabalhar o meu escopo, isso me dá uma segurança maior do que eu vou ter pela frente. Né? E não significa que esse planejamento vai ser exatamente o que vai acontecer, porque a gente sabe que, né, as coisas em projetos e na própria vida mudam muito o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar preparado para ser resiliente nesse sentido. Então, vamos lá. O planejamento, então, não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. Não é porque eu faço um planejamento, que eu faço um cronograma, que tudo que está ali vai acontecer, né? Pode ter certeza que não vai, né? E eu gosto muito quando ele fala o seguinte, que o planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre que trabalhos e ações serão necessárias hoje para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho que precisará ser executado. Ok? Gerenciamento de escopo do projeto. Então, estamos entrando em mais uma área aí de conhecimento. Ele fala o seguinte, ó, quando a gente trabalha escopo de projeto, aqui, dentro da área de gerenciamento de projetos, a gente tem os processos que vão assegurar que dentro do nosso projeto vai ter o trabalho que a gente precisa para executar esse projeto, tá? E somente esse trabalho, sem coisas a mais, tá? Tem uma frase muito usada, uma palavra muito usada, que quando tu começa a botar muito escopo no projeto, a gente chama de gold plating, que é banhado a ouro, né? Então, quando tu começa a banhar a ouro um determinado produto, significa que aquilo que tu está banhando a ouro é aquilo que o cliente não pediu, né? Do tipo assim, o cliente pede uma caneta Bic e tu entrega uma caneta Montblanc. Aí ele olha para ti e falou, poxa, mas eu não queria isso aqui, né? Eu queria a Bic, né? Ou ele adora, mas ele não vai pagar, né? Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente começa a banhar em ouro as coisas, né? Eu gosto muito de dizer para meus alunos que o ótimo é inimigo do bom. Eu prefiro um trabalho que foi entregue bom do que o aluno perder a data porque ele queria entregar um ótimo, né? Às vezes acontece isso com a gente quer fazer o melhor possível e aí a gente acaba perdendo o prazo de entrega, né? Ou seja, se tu tivesse entregado bom, tu estava garantido. Mas aí tu ficou naquele, né, do ótimo, quero o ótimo, quero buscar muito a excelência, e aí, às vezes, tu pode se perder, tá? Então, o gerenciamento do escopo, ele trabalha em relação a isso. Feito melhor que perfeito, né, Lucas? Isso. É bem isso. Eu sou dessa linha, né? E o perfil também dos gerentes dos projetos, os gerentes do projeto geralmente têm perfis executores, né? Eles gostam de executar. Qual é a tarefa, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e a gente executa. Né? Então, aqui o gerenciamento do escopo, a gente vai identificar o que eu vou fazer para o meu projeto. Né? Eu vou delimitar. Né? E em cima desse escopo, eu vou trabalhar dentro do meu projeto. Muito bem. Então, vamos lá. Quais são os processos de gerenciamento do escopo? Vamos fazer um remember aqui, né? Então, a gente tem 5 grandes grupos de processo
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Tudo certo aí, Arthur? Está acompanhando? Tá? E a gente tem as 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e stakeholders. Tá? O que a gente vai trabalhar, então, dentro desse processo? A gente vai dar uma olhadinha em cada um, mas a ferramenta que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó, é a estrutura analítica do projeto, tá bem? Então, vamos começar. A gente tem, então, 1, 2, 3, 4 processos no planejamento e 2 no monitoramento e controle. Planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, validar o escopo e controlar o escopo do projeto. Vamos começar com o primeiro, então. O que é planejar o gerenciamento do escopo? É criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o escopo vai ser definido, validado e controlado. Então, é um documento, um plano, onde eu vou colocar ali a minha EAP, eu vou escrever como é que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar com alguma ferramenta, né? Ou seja, eu vou documentar como é que o meu escopo vai ser trabalhado. O segundo processo é coletar os requisitos. Isso a gente já conhece, né? A gente fez todo o trabalho T1 em cima de requisitos. E existe esse processo dentro do gerenciamento de projetos, né? Então, dentro do gerenciamento de projetos, depois que eu tenho uma visão inicial do projeto, que é o meu termo de abertura, eu tenho que começar a sentar com o meu cliente, né? Ouvir o meu cliente, entender o meu cliente, e isso é a coleta de requisitos. Então, existe lá na engenharia de software e existe aqui na área de gerenciamento de projetos, são iguais, tá? Então, aqui na coleta de requisitos, eu vou determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas. É exatamente igual à área, os trabalhos, né, as atividades de coleta de requisitos em engenharia de software. Tudo igual, tá? O que eu posso trabalhar aqui? Posso utilizar as entrevistas. Então, aqui tem várias técnicas. Eu tenho o meu projeto. Eu vou sentar, se o meu cliente é próximo, vou sentar com o meu cliente para entrevistar ele, para começar a entender o que ele quer. Grupos de discussão, questionários, observações, oficinas, pesquisa. Opa, questionário está 2 vezes. Pesquisas, protótipos, benchmarking, tá? Tudo isso aqui ajuda na coleta de requisitos. Tem muitas empresas trabalhando também a questão de design thinking, né? Design sprint. Então, tem muita técnica aí de trabalho para a gente poder fazer essa coleta de requisitos. Não vou entrar mais a fundo, porque a gente trabalhou bastante isso aí no trabalho T1. Tá? Bom, definir o escopo, então. Identificamos, coletamos os requisitos, né? E aqui, esse processo de definir o escopo, ele é para a gente trabalhar, pegar o termo de abertura de projeto e colocar um pouco mais detalhado o que a gente conseguiu descobrir do escopo do projeto. Tá? Então, aqui a gente trabalha um pouco mais a descrição, trabalha critérios de aceite, né? No sentido assim, o que são critérios de aceite? Por exemplo, eu tenho o meu projeto e eu identifico, olha, para o meu cliente aceitar esse meu projeto, né, tem algumas condições de entrega. Então, a gente pode utilizar esse campo para colocar esses critérios de aceite. As entregas propriamente ditas, eu posso pegar as entregas macros, que a gente já colocou lá no termo de abertura, e abrir. Eu posso colocar também, por exemplo, o que não faz parte do projeto, que não faz parte do escopo do projeto, aumentar as premissas e restrições, tá? Então, a gente chama isso de definição do escopo. Mas vamos lá, o que eu quero focar com vocês aqui agora? O que eu quero ensinar para vocês? Eu quero ensinar a estrutura analítica do projeto, que a gente usa muito. E é uma ferramenta que vocês podem usar para projetos pessoais, para projetos profissionais, para as aulas, né, para estudar para as disciplinas. Eu gosto muito aqui da EAP. Então, vamos lá. O que é EAP? Tá? EAP é a estrutura analítica do projeto, ou em inglês WBS, Work Breakdown Structure. Né? É bem o que ele fala, quebrar o trabalho. Né? É a quebra do trabalho do projeto. Então, como é que a gente quebra isso? Trabalhando subdivisão das entregas. Eu pego o meu projeto e vou quebrando, até que uma hora eu enxergue tudo que eu tenho que ser feito para o meu trabalho. Tá? Tudo que eu tenho que desenvolver. E aqui, na EAP, eu não coloco a atividade que eu vou fazer, eu coloco a minha entrega, tá? Então, assim, e por isso que tem algumas regras que a gente tem que conhecer para poder desenvolver bem uma estrutura analítica de projeto, certo? Então, de novo, o que vai numa EAP? Entrega, não atividade.
Então, uma das regras, por exemplo, é nunca colocar verbo, né? Então, por exemplo, quando eu vou desenvolver um código-fonte para o meu projeto, para o meu aplicativo, então eu tenho uma entrega de desenvolvimento, né? Eu não posso colocar lá desenvolver o código-fonte. Eu tenho a minha entrega, que é o desenvolvimento do código-fonte, tá? Então, tem algumas regrinhas que eu vou passar para vocês em relação a isso. Mas o que é uma estrutura analítica de projeto? É exatamente aquela figura que está ali, ó. Esse desenho que está aqui, ó. Eu vou pegar o meu projeto, quebrar, até que eu consiga realmente enxergar o que eu tenho que desenvolver. Como é que é uma estrutura de uma EAP? Tá? Então, ali, a decomposição, a subdivisão das entregas do projeto, componentes menores, até que se tenha sido identificado todo o trabalho do projeto. Bom, a estrutura de uma EAP, ela começa assim, ó, dessa maneira. Eu sempre vou colocar o projeto, né, o nome do projeto no primeiro nível, depois eu vou começar a quebrar o meu projeto. Sempre tenho que ter a caixinha do gerente do projeto, tá? Não esqueçam, pede ponto no trabalho. Por quê? Porque é toda a disciplina, né? É toda a parte da unidade 4, gerenciamento do projeto. Então, eu tenho que ter a caixinha aqui da gestão do projeto. Lembrando, são entregas, né? Então, aqui na gestão do projeto, eu posso ter o gerenciamento do escopo, eu posso ter os riscos, os custos, tá? Que é o que eu ponho dentro da minha caixinha de gerenciamento de projeto. Depois, eu vou ter grupos e pacotes de trabalho, tá? Eu tenho aqui um grupo, é uma entrega grande que eu vou quebrar, né, em pacotes de trabalho. Ou, eu não tenho um grupo, eu posso colocar direto um pacote de trabalho, tá? Então, grupo é quando eu tenho mais de um pacote de trabalho. Outra regrinha, eu não posso ter um grupo com só um pacote de trabalho. Por quê? Porque ele é o próprio, né? Então, eu não preciso quebrar ele, né? Se ele é um para um, significa que ele é o próprio pacote de trabalho. Agora, se não, eu tenho que quebrar, porque um grupo tem no mínimo 2 pacotes de trabalho, tá bem? Então, essa é a estrutura que a gente vai começar a desenhar no nosso projeto. Muito bem, trazendo alguns exemplos para vocês, então. Supondo um projeto de sistema hospitalar, tá? Então, aqui eu tenho o nome do projeto, aqui a caixinha do gerente do projeto, né? A gestão do projeto, a minha entrega de todos os meus artefatos de gestão. E eu vou começar a quebrar. Como é que eu quebrei aqui? Quebrei em análise, desenvolvimento, homologação e implantação. A minha análise eu quebrei em requisitos e banco de dados. Se eu quisesse quebrar os requisitos, por exemplo, eu poderia colocar requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, tá? Aqui o banco, eu quebrei em modelo e carga. Ambiente, desenvolvimento, eu criei um ambiente, né, que eu vou criar um ambiente de dev, e depois eu vou desenvolver os fontes, que é o código. Depois eu vou homologar e implantar, tá? Então, aqui é o meu escopo do meu projeto de um sistema hospitalar. Eu tenho duas visões de uma EAP. Eu tenho a visão gráfica, que é o que a gente vai trabalhar, e tenho a visão hierárquica, que lembra muito cronograma de projeto, tá? Hoje, né, na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar no modelo gráfico, tá bom? A entrega dentro do trabalho T3 é do modelo gráfico. Muito bem, seguimos então. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, tem vários exemplos no material do Moodle, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, né? O que é uma EAP? Uma estrutura onde eu consigo enxergar todas as entregas do meu projeto. Então, nesse projeto aqui, projeto de residencial, eu tenho a parte do GP, eu tenho uma análise de viabilidade, uma análise econômica, uma análise técnica, eu tenho o projeto arquitetônico aqui, né, que são os desenhos, onde eu tenho as documentações, eu tenho aqui a parte memorial descritivo, né, eu tenho a parte da construção da obra com a infraestrutura, eu tenho a parte do pórtico das casas, pós-operação, pré-operação, implantação. Então, de novo, EAP é onde eu tenho as entregas, é o que eu vou entregar do meu projeto. Não entregar em termos de macro, tá? Mas é do escopo, são as entregas do escopo do projeto. Muito bem. Dentro de uma EAP, o que eu tenho? A minha EAP, ela vai organizar os componentes do meu escopo. Ela é uma estrutura sobre a qual o projeto vai ser trabalhado, desenvolvido, concluído. É uma visão gráfica, é uma estrutura que tu muda muito durante o projeto, porque tu vai identificando, opa, isso aqui faltou esse escopo, então eu coloco.
isso aqui, esse escopo, a gente não vai mais desenvolver, então a gente tira, tá? Então, a gente trabalha muito a estrutura analítica do projeto durante todo o projeto. Visão gráfica é fácil de gerenciar, pois os pacotes vão até o nível mais baixo de gerenciamento, ok? Exemplos de modos que se pode criar uma EAP. A EAP, geralmente, é o gerente do projeto que cria com o time, tá? Mas existem muitas maneiras de trabalhar o escopo do projeto. Então, se eu pegar, por exemplo, o escopo de um projeto e entregar para 10 times diferentes, eu vou ter 10 EAPs diferentes. E provavelmente as 10 EAPs vão estar certas, tá? Porque são as entregas daquele projeto. Não me interessa a ordem, né? Dentro de uma estrutura analítica de projeto não tem ordem, embora a gente tenha uma tendência de fazer ela assim, né, por ordem, né? Vai indo, mas não precisa ter ordem, tá? Mas o importante é que estejam ali tudo que a gente vai trabalhar. Então, eu posso fazer por fases cronológicas, eu posso pegar um projeto e colocar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eu posso botar por datas importantes, eu tenho uma entrega em agosto, setembro, outubro, novembro, então, assim, a EAP eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá? Só que eu tenho que seguir algumas regras, que eu já vou apresentar para vocês. Eu posso trabalhar macro componentes ou entregáveis, eu posso trabalhar a função da organização, por exemplo, eu tenho um projeto muito grande e eu tenho que quebrar por área, então eu tenho a área de vendas, a área de compras, né, a área de TI, então eu tenho os pacotes de trabalho de cada área. Eu posso trabalhar a natureza das operações, das atividades, gestão, operação, suprimentos, tá? Então eu posso trabalhar de várias maneiras. Muito bem, então aqui tem um exemplo, ó, um projeto. Eu posso trabalhar por fase 1, fase 2, as entregas. Eu posso trabalhar por subprojetos. Eu tenho um projeto muito grande, então eu divido em subprojetos, não tem problema nenhum, tá? Então, a EAP eu organizo do jeito que o meu time achar melhor de conseguir enxergar o escopo do projeto. Aqui mais um, ó, projeto do sistema de gerenciamento de valor. Então, eu vou, caixinha do gerente do projeto, ó, avaliação das necessidades, desenvolvimento de padrões, engenharia de sistemas. Aí abriu esse aqui, ó, auditoria de sistemas atuais, identificação de componentes. Pode ver, não tem nenhum verbo, tá? Tudo é a entrega. Então, é a entrega da identificação dos componentes, a entrega da análise dos componentes, a entrega da avaliação, a entrega da identificação das mudanças, né? Então, eu vou colocando aqui todos os pontos que eu tenho que trabalhar dentro do meu projeto. Mais um exemplo aqui, ó. Produto de software versão 5.0, gerenciamento do projeto, planejamento, reuniões, administração, ou eu posso colocar termo de abertura, estrutura analítica do projeto, riscos, ou eu posso colocar as áreas de conhecimento. Eu geralmente gosto de trabalhar mais as áreas de conhecimento aqui, né? Integração, escopo, custo, qualidade, mas o importante é que tenha gestão de projetos aqui. Requisitos, software, documentação, materiais, aqui acabou ficando tudo igual, porque cada área desenvolve. Posso ter nomes de pacotes iguais? Pode, mas tem que cuidar, tá? Isso aqui é bom evitar, porque não fica claro qual é a entrega que tu vai fazer, tá? Mas não tá errado, mas só tem que cuidar. Mais um aqui, ó, de novo, gerenciamento do projeto, helpdesk, desenvolvimento do sistema, comunicação. Então, de novo, colocando aqui tudo que eu tenho de entrega para o meu projeto. Bom, eu trouxe para vocês esse exemplo que eu gosto muito, que foi um projeto que eu trabalhei, essa EAP é real, né? E dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você pode colocar cores. Então, assim, olhando, geralmente, assim, o que eu fazia? Eu imprimia essa EAP e ia para uma reunião de projeto, tá? Ia para a nossa reunião. E aí a gente tinha a nossa legenda. Então, por exemplo, tudo que estava em azul era o que estava sendo desenvolvido. Nosso time era muito grande, eu acho que essa EAP tinha em torno de 100 pessoas trabalhando nesse projeto. Então, tudo que tinha azul eram as equipes trabalhando. Tudo que tinha em branco era o que estava na fila para ser desenvolvido. Então, tinha uma regra, né? Vermelho, não preciso nem dizer para vocês, né? Pacote de trabalho atrasado, né? Atrasou a entrega. Aí, cinza, se eu não me engano, era que tirou do escopo, a gente resolveu que não ia mais desenvolver. Amarelo, pacotes que tinham chamado a atenção. E os laranjas eram que já tinha sido entregue e já estava em produção. Então, a gente tinha algumas legendas. Então, é legal porque tu trabalha, né? Tu tem uma visão do projeto inteiro, gente. E eu me lembro, aí até falando para a Gabi, de um aluno meu,
que estava fazendo Apple Develop Academia, depois da aula da IAP, ele me disse, professora, eu levei isso aqui para dentro da Apple Develop, porque a gente estava querendo desenvolver nosso projeto a gente não conseguiu o que a gente ia entregar. Então, a gente fez uma IAP. Eu falei, putz, que legal, né? Consegui trabalhar uma IAP com o PBL, que é o Problem Based Learning, que é o que se trabalha dentro da Apple. Então, foi muito legal, assim, porque eu sempre digo para meus alunos, a gente tem que conhecer as ferramentas, né? E aí, dependendo da ocasião, você pega a ferramenta que mais vai te ajudar no desenvolvimento do teu projeto. Então, eu fiquei muito feliz, assim, isso me marcou bastante, essa questão, assim, porque eu não gosto muito dos rótulos, né? Então, às vezes, na área de gerenciamento de projeto, tem uns rótulos, né? Ah, isso aqui é só do ágil, isso aqui é só do tradicional. Eu já não enxergo assim. Eu enxergo que um bom gerente de projeto é aquele que conhece as ferramentas e escolhe a ferramenta certa para o projeto certo. Então, se eu preciso trabalhar com o meu time, escopo de projeto, e está trancado, não está evoluindo, porque, por exemplo, lá na metodologia ágil, tu tem as sprints, tem as user stories, tudo, mas às vezes não está claro. Então, monta uma EAP, entendeu? Pode fazer uma EAP por sprint, não tem problema, sprint 1, sprint 2, o que nós vamos fazer? Vamos organizar, né? Então, eu sou muito adepta a conhecer as ferramentas e trazer para a gestão, né? Ou trazer para dentro do projeto. E aí eu uso a ferramenta que vai me ajudar naquele projeto. Independente se é uma ferramenta mais tradicional, se é uma ferramenta mais ágil, o importante é conhecer a ferramenta, tá? Isso que eu acho legal. Mais exemplos de EAP aqui para vocês, ó, gerenciamento de projetos, tá? Agora vamos lá. Regras para criar EAP, prestem bastante atenção. O que eu tenho aqui? Escrever o nome do projeto no primeiro nível, tá? Então, primeira caixinha, nome do projeto. Iniciar o segundo nível com as entregas de gerenciamento de projeto. Puxo, segunda caixinha, gerente do projeto. Terceiro, agora sim, né? Agora começa a colocar as minhas entregas. Então, eu vou colocando as principais entregas do meu projeto, da minha fase, vou criando o ciclo de vida aí do meu projeto, vou colocando as entregas dentro da IAP. Terceiro, tá? Eu vou quebrar essas entregas em subprodutos, né? Vou quebrando entregas e subentregas nos meus pacotes de trabalho para abrir a minha EAP. Decompor as entregas parciais até um nível de detalhe que viabilize o planejamento, né? É como que se vocês, assim, ó, a partir daquele pacote de trabalho, eu consigo identificar um tempo, um custo, um risco para aquele pacote de trabalho. A gente tem que revisar a EAP continuamente, tá? Ela não é um artefato que tu faz a primeira vez e ela fica guardada, ela não vai ser alterada, assim, né? Ela é alterada durante o andamento do projeto. E aqui, de novo, não colocar verbo, tá? Somente substantivos, porque são entregas. Não colocar um para um, tá? Que é o quê? Um grupo com pacote de trabalho só. Tá errado, tá? Então, se eu tenho um grupo, eu tenho que ter no mínimo 2 pacotes de trabalho. Outra coisa importante, ele não é um organograma, tá? Eu vou voltar aqui até para lembrar para vocês. Então, olha só. Pode ver assim, um pacote não está embaixo do outro, ó. Tá? Todos eles estão ligados no grupo. Isso é bem importante, porque tem muita gente que erra, tá? Acaba colocando assim, um embaixo do outro, tá errado. Esses pacotes de trabalho aqui são deste grupo. Esses pacotes de trabalho aqui são desse grupo. Né? Então, revisão da metodologia tem os seguintes pacotes de trabalho: LIS, Cielo, entendeu? Então, se eu botar um embaixo do outro, está errado, tá? Então, cuidem as conexões da EAP, tá? Entendeu, Arthur? Então, assim, não posso colocar um embaixo do outro porque vira organograma, tá? Então, significa que tudo isso aqui é embaixo desse. Pode até fazer diferente aqui a conexão, abrir para o lado, entendeu? Mas o que eu não posso é fazer um linkado no outro. Todos esses têm que estar linkados com essa caixinha aqui de gerenciamento de projeto, tá? Dúvidas, pessoal? Até aqui, tá indo bem? Eu quero fazer um jogo com vocês agora. Por enquanto, tranquilo, Sam. Tá, então tá. Então, olha só, vou fazer um jogo da EAP com vocês, tá? Lembrando assim, né? Dentro do jogo, são 9 erros. Então, vocês têm que olhar e tentar identificar o que está errado. Se tem escopo de mais, se tem escopo de menos.
as regras que eu passei para vocês aqui, o que está certo, o que está errado. Então, a gente tem 9 erros dentro desse jogo que eu vou passar para vocês. Então, vamos ver se vocês vão acertar, tá? Não vale olhar gabarito, hein? Vamos lá. Erros da EAP. O 5 ali tem só um. O 5 tem só um. Beleza, Fê? 1 para 1. Não pode. Isso. O que mais? Arthur, se tu achar fala. O 4.2.4 é um verbo instalar, 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 instalar. Muito bem, Lucas. Não pode verbo. Instalar não pode. Teria só chuveiro, torneira, cortina. Verbo não pode. Chama os dois. O 1 tem 1.1 e 1.1 de novo. Isso, tá errado. É 1.1 e 1.2, né? Mesa, sofá. A gente geralmente não precisa se preocupar muito com os números quando a gente cria uma EAP, tá? Porque a gente não precisa. Até se vocês, dependendo da ferramenta, se não tiver o número, não precisa colocar, tá? Mas é que muitos softwares acabam colocando, porque no futuro a EAP vai virar um cronograma, tá? Outra coisa, no cozinha tem pia e no banheiro também. É de boa isso? O Arthur estava comentando aqui para mim também. Vamos lá. Pia da cozinha e pia do banheiro, tá? Aqui no meu caso, sim, é um erro, porque os dois estão iguais, mas para lembrar que pia da cozinha é uma pia e pia do banheiro é outra, né? Só Tá? usar o nome, né? Servir de alerta, é isso aí. O que mais? Achamos 3. Nossa, 3? Aí o Tanque tanque não é é a a mesma mesma também? coisa, né? O tanque, Gabi, isso, né? Tanque na cozinha e tanque na área de serviço geralmente não tem, né? Só se a casa tiver muito, né? Mas a minha casinha aqui é simples, então não tem, tá? Tá errado. Então, achamos 4 erros. Vamos lá, o que mais? Ô, Sora, colchão bom, tipo, Não Eu ia falar isso pode. agora. Não pode. Aí na versão escopo do projeto coloca lá código maravilhoso. Não pode. Não Colchão pode. bom. É mais um erro, é isso aí, mais um erro. O que mais? Quantos faltam, professor? A gente tem 5, né? 6, 7, faltam 4. Só para conferir, essa linha que está passando entre o 1, 2, 3, 4 não é... Não, essa aqui acaba sendo do slide É do mesmo. slide, tá? É, do slide, sou do slide. Vamos lá. A gente tem um pacote de trabalho obrigatório que está faltando. Eu achei estranho. O do gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto. Isso aí, tá faltando. Tá, tem mais 3 coisas aí ainda, vamos lá. Eu achei estranho que, tipo, a cama tá detalhada num nível e o armário não tá. Fernanda, parabéns. Não é todos que pegam, não, tá? Isso aí, geralmente, quem pega é quem tem mais experiência. Show de bola. Tá demais, né? Aqui, realmente, a gente tem esse caso. Eu realmente preciso quebrar a cama tanto assim, em cabeceira, estrado. Você sabe o que é estrado? Não. Eu imagino só. As sim, madeirinhas da Sora. cama. Estrado é assim, é porque hoje a gente vai nas lojas de colchão, é tudo box, né? Mas o estrado é aquela madeirinha vazadinha assim, que tem em muitas camas ainda. Ah, E, tá. inclusive tá. tem lojas que vendem, né? Então tu tem ali a parte da cama, aí vem o estrado para segurar o colchão e depois o colchão, entendeu? Só que nas camas box não tem mais isso, né? Mas, Fê, parabéns, é isso mesmo. O escopo tá demais, tá? Não precisava ter tudo isso como escopo. Então, menos um erro. Acho que agora só falta 1. Ah, não, faltam 2. Vamos pensar assim, ó. Uma coisa que está faltando num dos itens aí da casa, que é meio que obrigatório também. É um pacote de trabalho que está faltando, mas não é assim, não é a nível de gerenciamento de projeto, nada, é do escopo. Se a gente acha que deveria ter, tipo, banheiro não tem vaso, é tipo isso? Isso, é esse exemplo, tá? Banheiro, tá faltando de escopo, não tem o vaso. Tá, claro que nos outros tem, se a gente for olhar, vai faltar outras coisas também, né? Sim. Na cozinha, a mesa, tal, mas o Fogão banheiro... na cozinha também. Mas banheiro sem vaso não dá. Tá? Então, é isso aí. Banheiro sem vaso. E eu acho que tinha mais um.
Ah, acho que a gente chegou, acho que fechamos. Deixa eu ver, vamos lá. Não tem gerente de projeto, 1 a 1, cama muito detalhe, colchão bom, pia, filho único, é do 1 para 1, esse Arthur, ó. Área 1 para 1 não pode, significa que é o próprio, né? Não precisaria ter colocado o tanque. Fechamos, é isso aí. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Tranquilo? Tá, então vamos seguir. Agora, deu, né? Vamos lá. Aqui. Como eu comentei com vocês, ó, o mesmo escopo de um projeto, sobre as mesmas condições, será representado diferentemente na EAP por 10 diferentes equipes de projeto. Ou pela mesma equipe de projeto em 10 diferentes ocasiões, tá? Então, de novo, a EAP somos nós que construímos, tá? Então, não tem problema ter EAPs diferentes. O importante é que elas estejam dentro da regra. Não pode colocar verbo, não pode colocar adjetivo, não pode ter 1 para 1, tem que cuidar das conexões, colocar o gerente de gestão de projeto. Então, essas regrinhas que a gente tem que cuidar. Bom, dicionário da EAP. Para que serve um dicionário da EAP? É quando eu tenho muito pacote de trabalho e eu tenho muitas equipes e eu quero documentar o que significa aquele pacote de trabalho, tá? É comum fazer dicionário da EAP, eu fiz muito poucos aí durante a minha carreira, tá? Mas às vezes é importante, tu tem aí equipes distribuídas, né, em vários países, tu quer deixar um pouco melhor documentado, então a gente cria um dicionário da EAP. Tá? Então, ó, contém o conteúdo mais detalhado dos componentes. As informações incluem, mas não estão limitadas a. Isso aqui são exemplos, né? O que eu posso colocar dentro de uma documentação de uma EAP, né? De um pacote de trabalho. Eu posso colocar um identificador, descrição, organização do responsável, se eu tiver link de algum marco para aquela pacote, as atividades associadas, recursos necessários, custo, critério de aceitação, referências técnicas, informações de contrato. Então, eu posso colocar várias coisas que eu quiser para documentar o dicionário. No trabalho, não precisa, tá? No trabalho, eu quero só a parte gráfica, não precisa criar dicionário da EAP. Aqui um exemplo simples, né? Ó, ID 1.1, supondo um projeto de treinamento. Meu pacote de trabalho, treinamento da equipe de metodologia, descrição. Treinamento para alinhar as percepções e uniformizar conhecimentos na metodologia. Critérios de aceitação. Presença maior ou igual a 75%. Avaliação do treinamento maior ou igual a 8,5%. Apostila. Aí eu vou criar, né? Apostila de apoio. Cada capítulo deve conter um item de sumário. Deve ser entregue em arquivo Word, fontes tal. Então, aqui algumas documentações que eu poderia colocar dentro de um pacote de trabalho. Muito bem. Eu terminando de criar a minha EAP, eu entro no meu processo de controle de escopo, né? Eu fiz a minha EAP, eu vou começar a controlar o meu escopo. Então, que processo é esse? É o processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e o gerenciamento de mudanças que, eventualmente, eu preciso fazer nessa minha linha de base, né? Quando eu monto o escopo, eu tenho uma linha de base do escopo. Tá? Então, mudanças. Tem sempre, né? As metodologias ágeis vieram com tudo aí, em função das mudanças. O controle de escopo, então, é usado para gerenciar as mudanças quando elas ocorrem. A inclusão de novos pedidos, tá? Muitas vezes é necessário, não tem problema colocar, né? O cliente quer um pedido novo, quer colocar uma nova funcionalidade dentro do meu projeto, não tem problema nenhum, tá? Mas é considerado um aumento do escopo dentro do projeto, né? Eu estou com um escopo aqui, ele quer aumentar um pouco, eu aumento o escopo, tá? O que eu tenho que cuidar? Eu não posso simplesmente pegar e colocar um escopo a mais para o meu cliente e não pensar no resto das áreas de conhecimento. Então, se o meu cliente está pedindo mais coisas para me desenvolver, eu só tenho que ver se eu não vou ter que aumentar o meu tempo do meu projeto, se eu não vou ter que contratar mais uma pessoa, se eu não vou aumentar o custo, tá? Então, todo aumento de escopo tem outras áreas de conhecimento que estão interligadas que a gente tem que identificar, né? O problema, muitas vezes, é que o cliente fecha o projeto, tá tudo certo, ele está pagando, e ele esqueceu de colocar alguma coisa dentro do projeto e ele quer que faça aquilo de graça, né? Então, cuidado só
porque às vezes tu vai abrindo exceção, 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 quando tu vai ver, tu está com o teu projeto no prejuízo. Tá? Então, mudanças pode, vão ter, só que tem que ser o projeto tem que ser replanejado. Validação do escopo. O que eu chamo de validação? A validação do escopo aqui é a entrega das metodologias ágeis quando tu vai fazer a entrega para o teu cliente, tá? Rodou sprint, tu tem reunião de entrega. Aquilo ali é a mesma coisa aqui, tá? É eu formalizar uma entrega para o meu cliente e ele dizer que está aceito. Né? É a mesma coisa quando tu entrega uma user story, ele diz, tá aceita a user story, significa que tá ok. Aqui é a mesma coisa, tá? Tu formaliza que tu tá entregando aquela parte da IAP, aqueles pacotes de trabalho, e o cliente te diz, ok, tá entregue. Tá? Muito bem, o que eu tenho agora para vocês? Um vídeo que eu quero passar do Ricardo Vargas, que fala um pouquinho sobre estrutura analítica de projeto, tá? Então, eu vou interromper aqui para colocar para vocês o vídeo, só um pouquinho. Vou interromper a gravação também, pessoal, depois tem o link, tá? Na internet para acessar, só um pouquinho.